Olá, meninas. Boa tarde. Conseguimos resolver os problemas técnicos, né? E estamos entrando agora para dar continuidade a essa semana do meio ambiente, Semana do Meio Ambiente do Campus Recife, né? Biodiversidade e uso sustentável dos ecossistemas. Sou o professor José Bento e estou aqui hoje para fazer uma apresentação de um trabalho de PIBEX que a gente já desenvolve há 3 anos numa unidade de conservação conhecida como RVS Gurjaú, aqui na região metropolitana. E estou trazendo alguns resultados aqui do que a gente desenvolveu em 2019, são 3 anos mais do que a gente desenvolveu em 2019, e as mudanças que a gente precisou fazer em 2020 para se adequar a essa nova realidade de pandemia. Então, essa semana de meio ambiente é uma adaptação nossa, né? Estou aqui com as alunas Camila, Maria Eduarda e Patrícia, né? Camila já tem 2 anos no projeto, Eduarda e Patrícia estão chegando agora para a gente renovar isso, e Laiane, que é nossa aluna também, mas Laiane está com Covid e infelizmente teve uma recaída e não pôde estar aqui, né? Não pode fazer esse esforço de estar na apresentação, mas montou toda a apresentação. E aí agora eu passo a palavra para a Camila, que vai começar a apresentação, e na sequência vem Eduarda e Patrícia, né? Ou Patrícia e Eduarda. Aí. Ok, Camila, pode ativar seu microfone. Camila, não estou te ouvindo. Teu microfone não está saindo som aqui, não. Eu acho que todo mundo está me ouvindo, mas tua voz eu não estava ouvindo, não. Não está saindo o som de Camila. Isso. Fala agora? Não. Não está saindo. Bem, Camila está com problema no microfone. Ela saiu da sala para tentar voltar novamente, né? Aqui está a apresentação das nossas palestrantes dessa tarde. Laiane, graduanda em Gestão Ambiental, bolsista do PIBEX. Camila, também graduanda, bolsista do PIBEX. E Patrícia, né, nossa voluntária do PIBEX, se voluntariou a fazer esse trabalho conosco e agora está gostando, né? E Eduarda, né, também graduanda e se voluntariou a fazer esse trabalho com a gente, ok? Eu vou dar continuidade a essa apresentação até que Camila volte. Quando chegar, Eduarda, na sua parte ou na de Patrícia, vocês me falem, porque eu não participei da organização da divisão dos slides, ok? Bem,
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, ele permitiu que o Estado criasse algumas unidades, e uma das unidades protegidas, criado pelo Estado, a que tem maior número, é o Refúgio de Vida Silvestre. Então, Pernambuco tem aproximadamente 38 refúgios de vida silvestre. E aí nós escolhemos um desses refúgios de vida silvestre, que é o Refúgio de Vida Silvestre Mata de Gurjaú, para desenvolver o nosso trabalho, né? Por vários motivos nós escolhemos Gurjaú, pela proximidade, né? Por ter uma zona rural bem próxima que a gente pode se deslocar para lá, porque a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho nos permitiu desenvolver o trabalho nas escolas e porque a escola aceitou participar do trabalho. Então, isso foi muito importante. Então, o Refúgio de Vida Silvestre Mata de Gurjaú, ele tem 2 reservatórios, né? E esses 2 reservatórios abastecem toda a zona sul da região metropolitana do Recife. Então, ele é responsável pelo abastecimento de parte de Boa Viagem, Jaboatão dos Guararapes, Pontos Carvalho e Pontezinha. Então, todas essas áreas são abastecidas pelo Refúgio de Vida Silvestre Mata de Gurjaú. Camila, seu microfone voltou? Ative ele, por favor. Continua tentando aí, Camila, que eu vou passando aqui, viu? A unidade de conservação, né, está localizada na Mata Atlântica, o bioma é a Mata Atlântica, tem uma superfície de aproximadamente 1.077 hectares e está inserida em 3 municípios, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Jaboatão dos Guararapes. Cabo de Santo Agostinho com maior percentual, aqui de 69%, né? E eu digo que, de forma carinhosa, é o soldadinho de chumbo das unidades de conservação, porque quando eu olho essa imagem aqui, né, me lembra muito o boné aqui de um soldadinho de chumbo e o rosto, o pescoço dele. Então, eu tenho esse carinho pela unidade de conservação de Gurjaú. Bem, a gente sabe que educação ambiental são processos, né, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências, isso voltado para a conservação ambiental, né? Além do bem comum do povo e a sadia qualidade de vida e a sustentabilidade. Então, nós começamos essa Semana do Meio Ambiente com uma palestra, uma apresentação de Carlos Eduardo, o professor Carlos Eduardo e o professor Anselmo, né, carinhosamente chamado de Cadu e Anselmo, que eles falaram justamente disso, qualidade de vida nos parques urbanos, né? Isso tem a ver com a educação ambiental, né? As pessoas estão educadas a utilizar esse espaço sem destruir, né? Guardando esse espaço para gerações futuras, né? Até onde as pessoas são educadas formalmente nas escolas ou informalmente no seu dia a dia, né? Quais as políticas a gente tem para implementar essas ações de educação ambiental para ensinar as pessoas e sensibilizar as pessoas a respeitarem o meio ambiente. Camila, consegue falar? Consegue me ver agora? Perfeito, Camila. Próximo slide é o seu, certo? Continue, minha querida. Certo. O Brasil, ele possui uma política nacional de educação ambiental, o PNEA, e ele justamente associa essa necessidade de educação ambiental à proteção das unidades de conservação, para esclarecer que o poder público, em todos os níveis, ele deve estimular a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação, além da participação ampla da escola e das demais instituições do ensino na formulação e na execução desses programas de educação ambiental estabelecidos.
E a gente traz aqui educação ambiental no projeto com esse enfoque humanista, democrático e participativo, despertando essa consciência e sensibilização com o meio ambiente, tendo a escola como aliada nessa formação e na execução dos programas de educação ambiental. E a escola aqui, ela é um importante espaço de socialização e de troca de experiências. E quanto mais cedo o desenvolvimento infantil, no desenvolvimento infantil, a educação ambiental for aplicada, maiores as chances de se alcançar uma consciência ambiental efetiva. Porém, a educação ambiental ela ainda é abordada de forma teórica e pontual na escola. E o tema ele é geralmente restrito a justamente a disciplina de ciências. E a educação ambiental não pode ser implantada como uma disciplina específica no currículo de ensino. Ela tem que ser ministrada essa perspectiva inter, multi e de transdisciplinaridade, já estabelecendo essas relações com duas ou mais disciplinas de ramos diferentes. E o projeto ele tem como foco uma pegada mais disciplinar. A proposta, já é Maria Eduarda agora, né? Vai falar um pouco sobre a proposta do projeto. Boa tarde, meu nome é Eduarda e de início da conversa eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo e a metodologia do nosso projeto. A proposta é estimular e sensibilizar os professores e alunos do entorno do Jaú e eles vão continuar recebendo essa formação pelo terceiro para a gente trabalhar ambientais referentes à RVS, disciplinar e didática e utilizar o espaço da unidade de conservação como as aulas de Pode passar. Obrigada. Continuando com os objetivos, tem a realização ambiental com as escolas da comunidade que a gente trabalha, a de Usina, a demonstração da importância da conservação da biodiversidade e o papel da RVS, das matas de Jaú, a estimulação da comunidade escolar, a percepção crítica do ambiente sobre a importância da proteção da unidade de conservação, já dá suporte aos professores a desenvolverem projetos educativos utilizando a RVS como extensão escolar e, por fim, formar educadores ambientais. Sobre conseguir seguir passo a passo, que é o levantamento gráfico e a coleta de dados. Logo após, usamos a construção da proposta com a particularidade de cada turma, porque cada turma tem uma característica. Temos também oficinas
A metodologia, a gente fez um levantamento bibliográfico e a coleta de dados. A construção da proposta de intervenção foi de acordo com a particularidade de cada escola e da turma. A gente também fez oficinas e palestras que foram realizadas periodicamente durante o ano. Também houve visitas à área protegida, a RVS, e a elaboração do projeto interdisciplinar de educação ambiental, junto à escola. E aí a gente começa agora com a parte 2, que foram as experiências em 2019 do projeto e a mudança de perspectiva em 2020. O público-alvo do projeto, em 2019, começou com 8 professores da escola, Dr. João Lopes, que é localizada próxima ao Bujaú, na comunidade da usina, e os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1 da mesma escola, Dr. João Lopes. E o projeto ele foi feito em 2 fases em 2019. A primeira fase ela aconteceu com a capacitação com os professores, com o tema A Educação como Ferramenta para a Conservação da Mata Atlântica do Refúgio de Vida Silvestre e Matas do Sistema Bujaú. A apresentação ela foi ministrada por mim e por Laiane, que na época, no ano passado, nós éramos as 2 estudantes bolsistas do projeto. E a gente abordou a história, os aspectos bióticos e abióticos das matas de Bujaú. E em seguida a gente realizou um debate sobre as áreas e a importância da conservação da Mata Atlântica junto aos professores. Ao final da capacitação, a gente fez uma escolha de temas envolvendo a natureza envolvendo o meio ambiente para cada turma, sendo temas diferentes para cada turma. Como a gente vê aí abaixo, natureza, que foi o pré-escolar, o 1º ano, animais e extinção, 2º ano, os resíduos sólidos com o 3º ano, o reflorestamento com o 4º ano e o tema água com o 5º ano. Todos foram feitos já na segunda fase do projeto. E além da capacitação, essa primeira fase conteve a trilha ecológica, que teve o objetivo justamente dos professores de presenciarem e vivenciarem essas riquezas da mata. E ela contou com a participação de 2 agentes ambientais da CPRH, Bujaú, e ela teve a duração de 2 horas. E, em adicional, também houve uma aplicação de questionários com os professores para a gente ter um feedback sobre a trilha e os possíveis ganhos da visita. Aí, agora, a gente mostra umas imagens da trilha ecológica, que foi com a participação dos agentes ambientais da CPRH, os professores da escola, Dr. João Lopes, e o orientador, Bento, e as extensionistas do projeto. Após essas aulas, que consistiram nas palestras, que a gente realizou com os alunos de algumas das turmas, que foram ao todo 4 palestras, que envolveram assuntos pertinentes aos temas de cada turma, como eu disse anteriormente. E a primeira palestra envolveu o tema reflorestamento com a turma do 4º ano e o professor de matemática. E nessa palestra a gente elaborou um cartaz, juntamente com os alunos, que foi o resultado da palestra, do que eles aprenderam, da experiência deles na palestra. Já a segunda palestra foi o tema água, com a turma do 5º ano e a professora de ciências, que houve uma discussão sobre a importância da água, como não desperdiçar a água, etc. E também houve a elaboração de cartazes e atividades em grupo. E a terceira e quarta palestra envolveram, respectivamente, os temas natureza e animais em extinção, as turmas do 1º e 2º ano. E como eles eram umas turmas menores, a gente usou dos cartazes
e a contação de histórias. E, ao final, houve a culminância do projeto em que cada turma fez uma apresentação para toda a escola em conjunto com o tema que foi escolhido no início do ano. E a gente já chega agora em 2020, na segunda etapa do projeto, em que, devido a essa pandemia, né, que aconteceu no começo do ano, do vírus SARS-CoV-2, que teve início aqui no estado de Pernambuco em meados de março, houve a regulamentação da portaria 343 de março de 2020, que dispõe justamente sobre a substituição das aulas presenciais nas escolas por aulas em meios digitais enquanto durar a situação da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. E aí, sendo assim, por não haver mais as aulas presenciais nas escolas por tempo ainda indeterminado, verificou-se a necessidade de mudança temporária nessa metodologia do projeto, devido a essa necessidade das atividades do projeto elas serem aplicadas presencialmente com as crianças. Portanto, como uma forma de ação temporária, houve a criação de um manual interdisciplinar para os docentes. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Agora eu vou falar da parte 3 do projeto, que é as perspectivas futuras do projeto pós-pandemia, tá certo? Pode passar. Foi construído um manual interdisciplinar, onde houve o desenvolvimento da construção de um manual interdisciplinar com o objetivo de trabalhar a educação ambiental em conjunto com outras matérias já trabalhadas em sala de aula pelos professores de forma prática, porque a gente sabe que os professores já andam muito sobrecarregados, então a gente pensou em criar esse manual justamente de forma prática para a gente conseguir levar nossa proposta para as escolas do Cabo. No primeiro desenvolvimento foram escolhidas 4 disciplinas, que foram matemática, ciência, história e geografia. Pode passar. Na construção desse manual, a gente seguiu as seguintes etapas. Primeiro, a gente realizou a análise da base comum curricular. Dentro dessa base comum curricular, a gente selecionou as 4 matérias, que foi ciência, geografia, história e matemática. E dentro dessas 4 matérias, escolhemos uma única matéria para trabalhar inicialmente, que foi matemática. Após a escolha da matemática, a gente escolheu uma unidade temática dentro dela, temática e os objetivos, conhecimentos que seriam trabalhados na sala, e a partir daí coletamos os dados das matas do Gujaú e iniciamos a elaboração das atividades propostas. Então, para começo de conversa, quando se trata de interdisciplinaridade, a gente escolheu a disciplina de matemática, usamos uma unidade temática de matemática, de matemática serem trabalhadas diversas disciplinas, como eu vou falar um pouquinho mais à frente. Quando a gente escolheu matemática e a gente decidiu trabalhar com probabilidade e estatística, principalmente com leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linhas. Então, quando a gente pede do aluno
em cima dessa unidade temática é justamente que ele consiga conciliar a interpretação dos dados, a apresentação em textos, tabelas, gráficos de coluna, coleta de dados, para a construção de tabelas, entre outros. Quando a gente trabalha com os dados do diagnóstico socioambiental da RVS Matas Gujaú, e quando a gente correlaciona eles com a unidade temática que a gente escolheu, a gente tem um leque de opções, porque se trata de um refúgio de vida silvestre, tem várias espécies e várias coisas que a gente pode trabalhar. Especificamente, nesse primeiro exemplo, a gente trabalha com espécies de anfíbios, mais precisamente a perereca verde, o sapo-boi, cururuzinho e gia-pimenta, tá certo? Aí agora a pergunta, como em cima desses dados a gente pode construir uma atividade que seja legal, dinâmica e que trabalhe a interpretação dos alunos. Eu vou mostrar um exemplo de atividade que a gente construiu. Então, nessa atividade, a gente está falando sobre Joãozinho estava com sua turma numa excursão de biologia no refúgio de vida silvestre nas Matas Gujaú. Lá ele se deparou com muitos animais de diversas espécies. Por ser muito curioso, percebeu que existiam muitos anfíbios com características diferentes. Ficou tão empolgado que resolveu desenhar um gráfico no seu caderninho, utilizando as informações que ele mesmo viu. Interprete o gráfico e responda as seguintes perguntas. Então, aqui a gente está trabalhando com as crianças. O fato das espécies estarem em uma realidade próxima a elas, já que elas moram no entorno da RVS. A gente está trabalhando, como eu disse, que é interdisciplinaridade, que abre várias portas. Além de matemática, a gente está trabalhando ciências, a gente está trabalhando interpretação de texto, interpretação de imagens, trabalhando a perspectiva da criança de ver a característica de cada espécie, o que ela nota de primeira coisa. Então, como perguntas, a gente pergunta quantos sapos no total o Joãozinho conseguiu ver, qual sapo o Joãozinho menos viu na mata, qual ele mais viu na mata, cite uma característica de um dos sapos que Joãozinho viu. A soma de duas espécies de sapos que Joãozinho viu é 6, baseado no gráfico. Quais seriam essas duas espécies? Então, a gente procura trabalhar isso com as crianças. Como segundo exemplo, a gente pegou a avifauna. Na RVS de Gujaú, a gente tem mais ou menos 225 espécies de aves, ou seja, bastante espécies, e temos 14 espécies ameaçadas. A gente decidiu trabalhar nessa construção dessa atividade com 4 espécies ameaçadas, que é justamente a beija-flor de costas violetas, chupa-dente do Nordeste, pica-pauzinho de Pernambuco e o du de coroa azul. Então, nesse segundo exemplo, o que é que a gente quis trazer? Mais esse tato da criança e do professor, do aluno, professor e da sala de aula. Porque nesse exemplo que eu vou dar agora, eles vão saber que podem ter dúvidas da onde eles moram, porque eles moram em torno de uma mata, pode ter curiosidade e que eles podem sim entrar dentro da sala de aula e ter esse tipo de conversa com o professor, entendeu? Então, eu acho muito legal a gente mostrar que pode sim ter uma dinâmica de pergunta e de dúvidas, que eles não precisam ter medo de perguntar. Nesse exemplo, a gente fala assim: Eduarda, Lá e Patrícia e Camila viviam indo brincar na Mata Gujaú, próximo às suas casas. O grupo de amigas amavam escutar os cantos dos pássaros. Em uma das idas, observaram que havia mais pássaros de uma espécie e menos de outras, e começaram a se perguntar como era possível. A resposta surgiu na escola, quando seu professor Bento de Biologia explicou que existem no total 225 espécies de aves na mata e 14 são ameaçadas de extinção, por falta de preservação, caça para o aprisionamento delas e outros motivos. As alunas aprenderam o quanto é importante respeitar o habitat natural dos animais e logo em seguida o professor apresentou elas a algumas espécies ameaçadas. Então, aqui a gente fala justamente do respeito que elas precisam ter no habitat. Então, a gente trabalha mais uma vez a interpretação textual, mas dessa vez a gente trabalha mais a coleta de dados para que eles possam ter essa percepção, para tirarem os dados e colocarem na tabela. A gente trabalha também com a imagem, o visual do que a criança olha, do que ela bate o olho primeiro.
Então, a gente faz algumas perguntinhas: quantidade total de espécies de pássaros, quantidade de espécies ameaçadas, quantidade de pássaros apresentados pelo professor, baseado nas imagens, se tem uma característica física dos dois pássaros. Então, a gente vai trabalhando essa evolução nas crianças. A segunda matéria, que é ciências, a primeira coisa que a gente pode falar é que são segundo ano. A primeira atividade que a gente falou sobre probabilidade e estatística, a gente está falando de turmas de quinto ano, tá certo? Existe uma diferença quando a gente fala de turmas de segundo ano. Não dá para simplesmente dar um auxílio ou construir qualquer tipo de atividade que seja só científico, porque são crianças. Quando crianças estão no segundo ano, eu acho que a palavra mais sensata para dizer é pertencimento, ou seja, elas querem pertencer, elas querem identificar, elas querem olhar, elas querem tocar nas coisas, elas querem simplesmente pertencer à atividade. Então, não dá para a gente simplesmente passar avulso qualquer, só o científico do assunto, entendeu? Então, aqui a gente decidiu trabalhar com o uso de materiais e a gente quer que as crianças justamente identificam de que materiais, metais, madeiras, vidros, são feitos objetos que fazem parte da vida cotidiana delas, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. E a gente também vai trabalhar com espécies de meio ambiente, que é descrever as características das plantas e animais, tamanho, cor, forma, o tipo de evolução que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente que elas vivem. Sim, a gente cruzando os dados da unidade temática e dos dados da RVS Bujaú, a gente pode falar o seguinte: como propriedade e uso dos materiais, a gente pode trabalhar com os resíduos despejados no rio Bujaú e seus afluentes, o ensinamento do descarte correto dos mesmos. Estava conversando com o professor e lá na comunidade existe um pastor da Assembleia de Deus, acho que é Edivaldo, não me engano, que ele trabalha com a comunidade de coleta seletiva e traz essa sensibilização para consequências do descarte incorreto. E sobre os seres vivos e plantas, a gente poderia trabalhar 1 milhão de coisas, mas exemplo de mamíferos que habitam na Mata Bujaú, como tamanduá, timbu, de forma didática e simples, e da mesma forma que podem ser trabalhadas espécies de plantas que estão numa realidade próxima no dia a dia do aluno. Então, história. A unidade temática que a gente escolheu foi a noção do espaço público e privado, onde vai se trabalhar sobre a cidade e seus espaços públicos e privados e suas áreas de conservação ambiental. Dentro de história, o que é que a gente poderia trabalhar? A gente pensou em trabalhar justamente a história em conjunto com a educação ambiental, de forma prática e atrativa, para que as crianças possam entender a importância do espaço de onde elas vivem e de seu entorno, conhecer realmente a história de Gurjaú, a sua importância para toda a comunidade e conhecer também os espaços de conservação de lá de Gurjaú, despertando assim nas crianças o cuidado com o meio ambiente. Por que história? Na fase do terceiro ano, geralmente as crianças têm entre 7 e 8 anos, onde elas têm uma atenção maior a ouvir, então seria algo muito importante, principalmente para elas entenderem a importância de todo o seu entorno e daquela mata do Gurjaú, a importância dela para todos. E geografia. Dentro de geografia, a unidade temática do quarto ano foi a natureza, ambientes e qualidade de vida. O que é que a gente poderia trabalhar, fazer nesse manual, interdisciplinando geografia com educação ambiental? A gente escolheu o objeto de conhecimento, conservação e degradação da natureza, onde a gente pode identificar as características das paisagens naturais e antrópicas,
no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. Como é que a gente pode trabalhar a geografia em conjunto com a educação ambiental? A gente pensou em ressaltar a importância da conservação do meio ambiente, iniciando essa conservação no espaço de onde eles vivem. E para que isso aconteça, como é que a gente propõe isso? A gente pensou em fazer uma visita à Mata do Gujaú para que eles justamente conheçam todo aquele espaço de onde eles vivem e eles entendessem a importância realmente do local. Isso se torna importante mais ainda quando a gente vê que no terceiro ano eles vão ter a história, vão conhecer a história de Gujaú, e quando fizer essa transição para o quarto ano, eles vão visitar a Mata do Gujaú, e daí eles têm uma conexão nesse conhecimento, e com isso contribui mais ainda para esse cuidado deles com a natureza e a importância do cuidado com a Mata do Gujaú. E pós-pandemia, quais são as nossas perspectivas futuras? Após a construção dessa primeira proposta de manual interdisciplinar de matemática, a gente entendeu essa importância desse material na construção do conhecimento nas escolas do Cabo de Santo Agostinho. Então, o que a gente propõe? A gente quer que o projeto dê continuidade, que esse manual seja... o projeto de continuidade ao manual, abrangendo outras disciplinas também, e trabalhando de melhor forma para dar o devido suporte aos professores e ajudar de forma primordial na didática dos alunos. Então, é isso. A gente deseja que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa dar continuidade e fazer com que, a partir do ensino fundamental, as crianças já entendam da importância do cuidado com a natureza. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Tenho que iniciar minha câmera. Só um minuto. Ok, então eu convido Camila, Patrícia e Eduarda, liguem as câmeras aí, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, certo? Se a gente tiver problema na conexão, a gente vai desligando as câmeras e fica só no áudio, ok? Eu quero trazer aqui algumas considerações que foram feitas. Primeiro, a professora Marília, né, dizendo que muito bom ver as ações de extensão se consolidando cada vez mais no IFPE. Então, muito obrigada, professora Marília, e realmente é muito bom ver isso se consolidando, e mais ainda, Marília, é bom participar desse processo. Eu acho que isso é muito gratificante para a gente, né, e o curso de gestão ambiental, a gente está sempre aí na frente. Marcos Valença, o professor Marquinhos, concordo na perspectiva, Camila, essa é para você, viu? Concordo na perspectiva inter e transdisciplinar. Destaco, porém, que não exclui a necessidade da existência de educação ambiental como disciplina. É uma coisa que a gente já discutiu bastante, né? Essa necessidade, mas infelizmente a gente não tem, então vamos fazendo esse trans e esse inter, mas ele não destaca essa necessidade. Eu também não, professor Marcos Valença. A professora Tereza Dutra também dá parabéns pela iniciativa, com o trabalho, mas faz uma pergunta e aí eu repasso para cada uma, fale 1 minuto para responder a Tereza. Quais as principais dificuldades para a realização do trabalho no RVS Gujaú? Eu acho que eu poderia começar dizendo que é entender, né, o problema, onde está a fonte
do problema ali, né? Saber que eles não estão sozinhos nisso, que não é só eles, que está espalhado por todo o país um problema fundamental na educação ambiental, porque apesar de que a gente vê que está muito bonitinho ali na lei, na legislação, permitindo a gente que a gente possa ter essa, esse conhecimento, né, para a gente, mas a gente sabe que a prática ela não está acontecendo efetivamente. Como eu tinha falado anteriormente, que a gente vê muito pouco da educação ambiental ela ser proposta em outras disciplinas. Né? A gente vê muito em ciências e ainda assim ela é de uma maneira muito particular. Então, eu acho que a gente encontrar uma maneira de a gente relacionar a educação ambiental com essas outras disciplinas e fazer isso chegar até eles de uma maneira que não seja forçado, que não pareça assim que a gente está dando algo para eles que eles não vão precisar isso no futuro, né? Eu acho que tá nesse caminho. Eu vou passar agora para Eduarda e Patrícia, e a pergunta foi: quais os principais dificuldades para a realização do trabalho no RVS, viu? Para Eduarda. Bom, falando um pouco mais diretamente do que eu vi e do que eu ouvi das experiências das meninas, eu acho que é demonstrar que a gente que pode ser trabalhado como um suporte para os professores, que de maneira alguma a gente está ali para interferir diretamente no trabalho deles com os alunos, entendeu? Sei que tem diversos pontos a serem discutidos sobre dificuldade, mas eu acho que de começo, assim, de cara, quando você olha o projeto, eu acho que é não interferir no trabalho do professor, mas sim dar um auxílio e mostrar para ele o quanto é importante que seja introduzida essa educação ambiental. Eu acho que de começo é isso, o respeito pelo trabalho do professor, a conversa com eles, para demonstrar o quanto a gente está ali para auxiliar, não para tomar as rédeas de tudo e fazer como se algo fosse nosso, entendeu? Então, eu acho que um dos principais problemas de cara foi esse. Patrícia? Eu sou nova no projeto, mas por tudo que as meninas já mostraram para a gente, eu vejo que uma das dificuldades é a aceitação de alguns professores, justamente por já viverem, vamos dizer, sobrecarregados. Então, assim, quando a gente traz essa proposta de manual para fazer essa interdisciplinaridade entre algumas matérias e a educação ambiental, eu acho que a gente facilita e ajuda justamente nessa aceitação. Então, pelo o que eu vi no início do projeto, porque infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade presencialmente por conta do Covid, mas eu vi que existe essa dificuldade dos professores aceitarem totalmente, justamente por viverem já cheio de, vamos dizer, afazeres. Aí, quando a gente traz essa proposta do Manuel, eu acho que vai ser algo muito aceitado por eles, por ser uma forma mais prática de trazer a educação ambiental para dentro das escolas, já junto com as atividades que eles têm na base como curricular. Muito obrigado, Patrícia. Tereza, só complementando e tentando responder o meu ponto de vista, né? Eu acho que cada um deu um ponto de vista, e isso é muito importante. Do meu ponto de vista, a principal dificuldade de realização de trabalho no RVS não tem, Tereza, não tem. A gente tem um apoio muito grande da CPRH, a gente tem o apoio dos gestores locais, né? Elaine e Fábio estão sempre ali nos apoiando em tudo. Então, do ponto de vista de RVS, a gente não tem dificuldade nenhuma. Agora, do ponto de vista de escola, aí tem essa questão que as meninas já colocaram, da sobrecarga dos professores, muito trabalho, a Prefeitura do Cabo trabalha com muito projeto, a gente sabe que os professores correm de uma escola para outra, muitos professores substitutos,
Então, Camila, que presenciou isso com Laiane, numa troca de um ano para outro, de 8 professores, você perder 3 ou 4, que eram professores substitutos, foram para outra escola. E aí chega outra, os professores, tu tem que começar tudo de novo, essa formação. E a gente pensou uma formação continuada de 5 anos. Então, na RVS, não, mas trabalhar com educação é bem difícil. E fazer extensão não é fácil, né? A gente tem toda uma questão de estrutura que a gente tem que se virar para ir para o campo, para fazer tudo com as meninas. Mas, assim, o resultado é que é maravilhoso. O resultado é gratificante e a gente reclama, mas a gente não consegue sair disso, né? E elas agora também não conseguem sair. Mesmo voluntária, Patrícia e Eduarda pegaram um gás aí. A professora Paula também diz excelente projeto. Muito obrigado, Paulinha, por seu carinho. Marília, Rogéria, Tereza. Marquinhos já fez um convite para a gente apresentar o trabalho na turma dele, né, na disciplina de didática. Então, ele já quer que a gente apresente o trabalho lá. Eu acho que a gente vai ter que trazer ele também para o projeto, que Marquinhos tem boas ideias e nos ajudar com isso. Aline, Maria Aline, está dizendo trabalho lindo. Meus parabéns ao professor Bento e às minhas colegas de curso. Então, Aline parabenizando. Né? Laiane aqui, infelizmente não pôde estar conosco. Eu adoraria que Laiane estivesse aqui. Todos nós sentimos muito a falta de Laiane. Né? E, assim, não me estendendo mais, eu agradeço a participação de todos vocês que ficaram aí nos esperando depois desse delay, depois desse atraso, né? Tiveram com a gente até aqui. A todos que estiveram na Semana do Meio Ambiente nos acompanhando e não terminou, né? Tem uma próxima agora, uma próxima apresentação, a próxima mesa com Rogéria e Marília, não é isso? Falando sobre a questão dos alimentos, né? Então, agradeço a todos, agradeço pelas perguntas, agradeço pelo carinho e a vocês três, meus parabéns. Muito boa apresentação, muito obrigado. Vamos continuar com a próxima mesa. Tiago? Cadê o pessoal? Alô? Alô, boa tarde a todos. Boa noite já, né? Já passa das
6h20. Eu estou aguardando aqui as outras palestrantes, elas ativarem aí, entrarem na sala para a gente começar. Bom, Rogéria, eu estou te vendo aqui, mas não estou vendo ativado. Estou sem saber se já posso anunciar para a gente iniciar. Tá me ouvindo? Aqui, eco. Não. Olá, boa noite. Marília já está presente na sala. Marília é nossa mediadora dessa mesa 8. Na verdade, estamos um pouco atrasada, porque também houve, né, uma falta de conexão, umas palestras anteriores, travou, na verdade, né, e ficamos aguardando o retorno. E agora eu estou aguardando a professora Marília, porque ela é nossa mediadora. Vamos aguardar um pouquinho. Caso ela não consiga entrar na sala, vamos dar sequência.
Enquanto aguardamos a professora Marília, eu vou fazendo as apresentações aqui em relação ao nosso projeto. Bem, vamos iniciar, para não atrasar mais. Então, meu nome é Rogéria Mendes, sou professora do IFPE. Estamos aqui participando da Semana do Meio Ambiente do Campus Recife e vamos apresentar um pouco um projeto nosso, eu digo como equipe, né? Eu e a professora Marília estamos orientando esse projeto. É um projeto que já está bem consolidado. Na verdade, nós participamos do primeiro edital da Bolsa PIBEX, que foi em 2009. Marília, então, era pró-reitora de extensão, e eu trabalhava também com Marília na pró-reitoria, né, como assistente, e a pró-reitoria de extensão, naquela época, só tinha Marília e assistente, éramos as únicas servidoras lotadas na pró-reitoria de extensão, e foi criado, na verdade, essas bolsas extensionistas. Então, começamos fazendo essa extensão no Campus Recife desde 2009. E concorremos com esse projeto, né, que era um projeto chamado Preservásia. Foi um projeto que iniciou com uma turma em sala de aula. Então, uma turma em sala de aula, trabalhava eu e a professora Maria Núbia em projeto interdisciplinar. E nesse projeto, nós, juntamente com a turma, nós criamos até o nome desse projeto. Tinham 2 nomes para ganhar, que era o Conservásia e o Preservásia, mas a turma optou, mesmo sabendo que era um trabalho muito mais de conservação pelo meio ambiente, mas foi justamente o projeto que ficou, foi o Preservásia, foi uma turma que escolheu isso em 2009. E a partir daí nós estamos fazendo bastante trabalho, né, com o bairro da Várzea. Então, nesse projeto hoje, a professora Marília Lira, eu, temos também, né, a aluna Júlia Ribeiro, que é aluna do curso superior, do curso tecnológico em gestão ambiental, e Ádila Cisneros. Ádila é do curso técnico integrado de segurança do trabalho. Essa é a equipe hoje do projeto. Então, tanto Júlia como Ádila farão uma apresentação, mas antes eu quero falar um pouco do histórico, como tudo iniciou. Então, nós estamos trabalhando essas práticas extensionistas, trazendo, né, como uma ferramenta, justamente nós temos uma ligação direta do Instituto Federal de Pernambuco com a comunidade da Várzea. Nós temos essas trocas de informação com a comunidade. Então, é uma oportunidade para obter esse acesso, esse conhecimento, e vamos justamente democratizando todo o saber. Lembrando a vocês que o bairro da Várzea é o segundo no município de Recife em termos de extensão territorial. Então, hoje o bairro da Várzea só perde para o bairro da Guabiraba. A extensão hoje do bairro da Várzea, né? Nós temos uma extensão de 22 quilômetros quadrados, e o bairro da Guabiraba, que é o primeiro, ele tem 46 quilômetros quadrados de extensão territorial. Por que nós escolhemos trabalhar o bairro da Várzea? Porque o Instituto, ele justamente está localizado no bairro da Várzea. Então, nessa turma, em 2009, nós colocamos que, como todos ali em sala de aula estavam recebendo um ensino, uma formação gratuita, mas uma formação de excelência, era uma maneira de contribuir com a população, com a sociedade recifense. Então, nós escolhemos o bairro onde o Instituto está inserido para fazer algumas ações de educação ambiental. Então, começou assim, um evento na praça da Várzea,
desse evento, a gente foi aumentando, trabalhando com a população do bairro, trabalhando com a comunidade. Então, nós já passamos aí mais de 15 estudantes nesse projeto. Também já saiu 5 TCC, 5 monografias do curso de gestão ambiental dentro desse projeto. Vários outros professores também já deu sua contribuição. E, na verdade, foi crescendo, tudo foi crescendo a partir, né, de um movimento de trabalhar a educação ambiental na praça. Então, começou justamente na praça. E é bom também lembrar que, dentro do projeto, a gente sempre está abrangendo as principais legislações. Então, dentro da legislação ambiental, nós estamos trabalhando com a Política Nacional de Meio Ambiente, porque é uma política, né, que tem todos os requisitos legais. Então, na verdade, é uma referência, né, mais importante de proteção ambiental é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, que é uma lei de 81. Então, essa lei ela nos dá uma referência, por ser uma legislação nacional, federal, ela vai baseando todas as demais. Então, trabalhamos algumas legislações estaduais a partir justamente da Política Nacional de Meio Ambiente. Também, dentro de todo o nosso projeto, a gente está trabalhando legalmente com a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, nós temos aí uma política excelente, né, de 1999, onde ela fala de toda a conservação do meio ambiente, onde ela traz todos os processos educativos, é um caráter formal, né, dentro de um caráter formal e não formal. Justamente aí atende também a legislação federal, e é com ela que nós trabalhamos, tanto no espaço da escola, como fora da escola, trabalhando justamente a Política Nacional da Educação Ambiental. E não poderia deixar também de fora a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, hoje a gente sabe como os resíduos é uma questão muito grande, é uma preocupação, né, mundial. O que é que nós estamos fazendo em termos de cada vez mais trazendo resíduos ao ambiente? Então, qual é a maneira de prever, a maneira de prevenção, a maneira de redução de resíduos? Qual a destinação adequada que nós estamos dando a esses resíduos? São coisas que a gente vem se perguntando a todo momento. O que é que estamos fazendo com o nosso resíduo? E também levando isso para a própria comunidade. Não só a comunidade acadêmica, mas também a comunidade, né, a nível de bairro. Então, qual é a disposição final desses resíduos? Então, a partir do consegue mais trabalhar a coleta seletiva, a partir do reversa, a partir do momento que você, para dar conta, se você faz a destinação adequada, levando ele através de uma coleta seletiva, e nós sabemos que nos nossos bairros tem os catadores, nos nossos bairros tem também cooperativa de catadores. Então, é fundamental que a gente tenha isso, não só como uma alfabetização, como um ecoempreendimento. Então, existe um empreendimento muito grande que esse projeto traz à comunidade. Depois vem a questão ambiental, que é a disposição final. Quando eu não tenho mais o que fazer com esses resíduos, então, o que é de fato que eu estou, né, atribuindo adequadamente o seu. E aí vem a questão do desafio do desenvolvimento sustentável. Então, já foi falado aqui na palestra que Marília, né, debateu, que foi justamente de Victor Vinhal, do MPGA. Ele trouxe toda a questão, né, da operação de área degradada e trabalhando justamente com esse desenvolvimento. Marília frisou bem aqui esse tripé econômico, esse tripé social e dentro desse desafio de desenvolvimento social, como estamos trabalhando
com esse desenvolvimento social. Então, vem justamente toda a questão, né, de você incluir a sociedade, para junto da IFPE, junto do projeto, e é um verdadeiro desafio trabalhar com a comunidade. Então, está aí o bairro da Várzea, né? Nós temos aí do lado esquerdo o Brasil, embaixo temos o mapa de Pernambuco, e Recife, o bairro da Várzea, né? Então, a Várzea está aqui bem é um bairro. Nós temos aí, né, várias instituições. Então, no início era determinação mais de engenho, era o engenho de cana-de-açúcar. Desse engenho de cana-de-açúcar, ele foi crescendo em desenvolvimento, com a Universidade Federal de Pernambuco instalada no bairro, aumentou, então todo esse crescimento também. Hoje a gente tem mais de 70 mil habitantes no bairro. Eu trabalho nas escolas, tanto escola privada, escolas municipais, escolas estaduais e também as escolas federais. Nós temos também um colégio de aplicação, como escolas federais presentes no bairro. Então, nós temos o museu, né, de Instituto Ricardo, nós temos a oficina também de Francisco Branco, tem o ITEP, então tem vários outros órgãos, a própria Secretaria do Estado hoje também está aqui no bairro da Várzea. Então, são órgãos que a gente tem participado, que tem contribuído também conosco nesse desenvolvimento do projeto do Preservar. Aqui, a gente sempre faz uma caracterização do local de estudo, a gente faz algumas rodas de conversa com a população, faz algumas visitas, muitas fotografias fotográficas, tem também a conversa com a comunidade, a gente faz alguns questionários, apresenta, a gente cria com a população, com a sociedade, quais são as principais palestras ambientais para aquele ambiente, que tipo de minicurso eles gostariam, também as oficinas, que tipo de oficina vão ser ofertadas a nível de formal e não formal. Que algumas ações para vocês, que as ações vocês verificam aí que tem alunos aí que foi justamente ainda na época de 2010. Então, foi feito, né, a praça, a gente ia para a praça para poder aplicar a questão, tanto antes como depois. Então, a gente faz um questionário com a população para que eles também se identificassem o que seria melhor, que tipo de curso, de minicurso poderia melhorar a vida deles, tanto em relação às questões ambientais, como também do empreendedorismo, trazendo mais para o empreendedor. Então, foram ofertados, né, produção de música, na cidade, a população a ter, né, a conhecer a sua cidade, a conhecer o seu município, a ter a mão onde ele anda, por onde ele reside. E sempre o projeto era voltado também para os alunos, conduziam essas visitas para as escolas, grupos, todo um trabalho, todo um desenvolvimento, e fazendo todo o trabalho da educação ambiental,
mostrando para ele dessa integração, mostrando a busca, né, de uma transformação pessoal. As orientações, a gente deu alguns cursos para que eles pudessem ter. Aqui é um curso de sabonetes artesanais, sabonetes, né, com essências medicinais, né, ou sabonete também pastoso, para que eles pudessem, né, utilizar esse material, vender esse material. Dávamos curso de associativismo, mais um trabalho de fazia, levava, né, os sacos em relação à coleta, identificando o resíduo por cores e produção de mudas, a venda dessas mudas e muda nativa. Qual a importância da rua ser a rua? Também, né, integramos alunos da Universidade Rural. A gente fez sobre a questão também da própria população, o índice, medindo o índice de massa corpórea dessas crianças, de adulto, também integrando aí projeto com outras escolas. Temos aí um projeto também que foi empreendedorismo, criando também hortas em escolas. O slide 13 também continuava a apresentação, mostrando alguns TCC desenvolvidos em outras escolas. Nós tivemos a aluna Ana Beatriz, trabalhou com a escola particular, trabalhou uma escola municipal, trabalhou uma escola estadual, com a interdisciplinaridade, desenvolvendo algumas atividades de coleta seletiva dentro desse espaço escolar. Então, várias crianças, várias séries iniciais foi trabalhando com esse projeto. É um projeto que teve uma interação muito grande e a comunidade sempre nos recebeu muito bem. Na linguagem, porque foi o que nós já desenvolvemos. Mas a partir de lá e Júlia, elas vão contar para você a experiência em essas atividades. O slide agora voltou para mim, tentando passar o slide das atividades. Ver se eu consigo aqui o slide 13. Nós temos aí o slide 14 também, né, a presença de alguns estudantes do IFPE, trabalhando também com outras crianças, também aqui no bairro da Várzea. E parte da ação, né? Esse novo conhecimento, então, esse novo olhar, essa nova e, lógico, socorrimento sustentável. Isso tudo dentro da comunidade, né? Comunidade da Várzea. Agora eu vou... Tá certo. Tá dando para me ouvir? Olá, boa noite. Me chamo Adla Cisneiros e hoje vou apresentar sobre hortaliças e a higienização para o consumo. Então, o título do nosso projeto é Educação Ambiental e o Ecoempreendedorismo para a Solução de Problemas Ambientais no bairro da Várzea. O objetivo do nosso projeto
é solucionar problemas socioambientais no bairro da Várzea através do empreendedorismo e despertar a preocupação da população com o meio ambiente, a partir de processos educativos, ambientais de mobilização e sensibilização, promovendo a ecoalfabetização dos moradores do bairro. Mas devido à pandemia da Covid-19 e o isolamento social, não foi possível realizar as visitas de campo e a participação na comunidade. Apesar disso, o projeto está caminhando bem com o cronograma de execução e outras atividades estão sendo incorporadas, para mantermos uma interação virtual com a comunidade, através de questionários sobre os temas propostos. E outros materiais também estão sendo produzidos, como cartilhas informativas e aulas em PowerPoint, com os temas hortaliças e seus benefícios nutricionais, hortaliças e sistema imunológico, hortaliças e a produção em pequenos espaços e como fazer compostagem para hortaliças em pequenos espaços, bem como hortaliças que ornamentam e alimentam. Inclusive, a partir dos temas trabalhados nas cartilhas, iniciamos a produção de um e-book, um livro virtual, que reforça a importância desses conhecimentos durante a pandemia. Tá tendo um atraso, gente, na minha voz? Eu falo mais devagar? Tá certo. O e-book também será uma ferramenta de suma importância para a divulgação das atividades envolvidas no nosso projeto. Bom, no nosso trabalho, vamos abordar os seguintes tópicos: o que são as hortaliças, como higienizar da maneira correta para evitar doenças como a Covid-19 e como armazenar para o consumo a longo prazo. A palavra hortaliça refere-se ao grupo de plantas que apresentam, em sua maioria, as seguintes características: consistência tenra, algo que pode ser cortado ou partido de forma fácil, ciclo biológico curto, exigência de tratos culturais intensivos, cultivo em áreas menores em relação a grandes culturas e utilização na alimentação humana, sem exigir prévio preparo industrial. Ou seja, alimentos que podem ser normalmente consumidos crus ou cozidos, sem que seja necessário um preparo industrial. Em tempos de pandemia, houve um grande aumento nos períodos de entrega por delivery. Isso nos faz ter noção da importância dos cuidados com o recebimento e a higienização dos alimentos durante a pandemia. Lembrar sempre de usar máscara, tanto o entregador quanto o cliente que fez a encomenda. E é importante evitar qualquer contato físico com as pessoas ou com superfícies que possam estar possivelmente contaminadas. E sempre que houver o contato físico com alguma superfície, algum objeto, sempre usar o álcool em gel ou o borrifador com álcool. Acho que pulou uma story. É sempre importante lembrarmos de lavar as mãos corretamente, para evitar a contaminação dos alimentos pelo novo coronavírus. É sempre bom higienizar as mãos com água e sabão antes de manipular os alimentos. Sanitização dos alimentos. Por definição, o sanitizante é um agente ou um produto que reduz o número de bactérias a níveis seguros, de acordo com as normas de saúde. Sempre bom ter atenção para as embalagens e superfícies onde os alimentos serão manipulados, pois também podem ter grande quantidade de vírus, micróbios, parasitas ou substâncias tóxicas. Por isso, é sempre bom realizar a sanitização antes de entrar em contato com os alimentos. Pode ser usado também o álcool 70 em spray para uma sanitização mais segura de tais alimentos. Já existem alguns produtos sanitizantes especificamente voltados para hortaliças no mercado, mas não são tão fáceis de ter acesso como produtos como cloro ou água sanitária, que servem para o mesmo propósito e também servem para sanitizar os alimentos.
Bom, como higienizar corretamente as hortaliças? O primeiro passo, como já falamos várias vezes, é muito importante lavar as mãos corretamente e também lavar as hortaliças em água corrente para poder tirar qualquer sujeira superficial e aí poder partir para o segundo passo, que é a solução sanitizante clorada. Para fazer é muito fácil. Faça a solução com 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária ou hipoclorito de sódio, deixando as hortaliças de molho entre 10 a 15 minutos. Depois, lavar bem em água corrente, secar de acordo com a hortaliça, se necessário, e armazenar adequadamente. Mas como armazenar adequadamente as hortaliças? Bom, elas exalam um dióxido de carbono e água, que pode se acumular e condensar na superfície do produto, o que fará ele se apodrecer mais fácil, se estiver em ambiente fechado. Então, para aumentar o tempo de conservação, coloque as hortaliças já limpas, lavadas e bem secas em uma vasilha de plástico grande, forrando o fundo com papel toalha, e intercalar as folhas até finalizar com papel toalha para proteger de toda a umidade e pode fechar. Então, armazene o recipiente na parte superior da geladeira. Agora eu passo a palavra para a Júlia. Dá para ouvir? Oi, gente, boa noite. Agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente produziu nesse tempo, que foi hortaliça e seus benefícios nutricionais. Um dos nossos projetos, como a Ada falou, que a gente produziu cartilhas, PowerPoints e questionário além dos e-books. Bem, vamos iniciar falando um pouco sobre as hortaliças, uma leve introdução que já foi dada por Ada e vamos rever. Bem, a hortaliça pode ser entendida como, considerada como verduras e legumes que são consumidas por nós, seres humanos, e que são geralmente cultivadas em hortas. E por isso a hortaliça pode ser considerada um termo nutricional, agrícola e culinário. Elas também podem ser consideradas parte dos alimentos reguladores ou protetores. Isso porque, por causa da sua grande quantidade de vitaminas, minerais e fibras que estão presentes nelas. A única vitamina que não está presente em nenhuma hortaliça é a vitamina B12, porque essa vitamina ela não se encontra, ela apenas se encontra em alimentos de origem animal. Além disso, é importante a gente ressaltar a importância, principalmente nessa época de cenário atual de pandemia e Covid-19, da gente se alimentar diariamente dessas hortaliças. Isso porque existem vitaminas, como o complexo B e vitamina C, que são hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água. E por isso elas são mais fáceis de ser eliminadas do nosso organismo. E por isso a gente precisa diariamente estar consumindo alimentos que são ricos nesses nutrientes a fim de repor constantemente. Bem, as funções das hortaliças, entre elas, é uma melhor regulamentação das funções do corpo, crescimento, energia, bom funcionamento dos órgãos e além de ajudar na imunidade. Com isso, a gente vai entender um pouco melhor como funciona essa relação do sistema imunológico e da nossa alimentação. O sistema imunológico ele tem como função combater agentes invasores e identificar eles. Então, para que isso ocorra, é necessário que ele esteja em total capacidade e esteja forte. Isso é possível através da alimentação. Por quê?
a alimentação saudável, ela traz para a gente, ela supre as necessidades do nosso corpo de nutrientes. Então, quando nós nos alimentamos corretamente e adequadamente, o nosso corpo é suprido e também fortalece o sistema imunológico. Sendo assim, é totalmente recomendável e necessário que nos alimentamos bem todos os dias. Nesse slide a seguir, é possível visualizar um quadro de nutrição em cores das hortaliças. A cor branca, que é possível encontrar na cebola, no couve-flor e no alho, ela predomina as flavonoides, selênio e organosulfurados. Essas substâncias atuam contra os processos inflamatórios e alérgicos, além de fortalecer os sistemas imunológico e circulatório e proteger contra as doenças crônicas associadas ao envelhecimento. A cor verde, que está presente no brócolis, alface e rúcula, ele apresenta uma série de nutrientes, a provitamina A, luteína, vitamina B, B5, B9, vitamina C, vitamina K, cálcio, ferro, magnésio e potássio. Elas também auxiliam no crescimento e na manutenção da pele, ossos, cabelos e visão. Também contribuem para os sistemas digestório, nervoso, imunológico e sexual, e reduzem o colesterol e o risco de doenças cardiovasculares. A cor amarelo-alaranjado, que está presente no melão, abóbora e cenoura, elas contêm provitamina A, vitamina C, carotenoides e flavonoides, além de ajudar no bom funcionamento dos sistemas imunológico e sexual e proteger contra doenças cardíacas e certos tipos de câncer. Bem, a cor vermelha, existente no tomate, pimentão e melancia, são ricas em licopeno, vitamina C e ácidos fenólicos. E entre os benefícios para a saúde estão a redução do risco de câncer, como próstata, estômago e mama, manutenção da saúde da pele, gengivas e vasos sanguíneos, formação de colágeno, redução do colesterol e do risco de aterosclerose e de doenças cardiovasculares, além do fortalecimento do sistema imunológico. E, por fim, a cor roxa, que está presente na berinjela, repolho roxo, cebola roxa e beterraba. Essa tonalidade roxa, ela indica a presença de antocianina, uma substância com propriedades anticancerígenas, que também atua na preservação de memória e na proteção contra doenças do coração. No quadro a seguir, é possível visualizar o calendário agrícola de acordo com a sazonalidade. Bem, a gente tem, em primeiro lugar, a primavera, que vai de setembro a novembro, e a gente encontra hortaliças como abobrinha, agrião, alface, batata inglesa, beterraba, brócolis, cenoura, cebola, couve, espinafre e repolho. No verão, que vai de dezembro a fevereiro, a gente encontra hortaliças como a abóbora, a berinjela, o chuchu, o couve, a beterraba, a cenoura, o pepino, a ervilha, o tomate, o milho e o feijão. No inverno, que vai de julho a setembro, tem a abóbora, abobrinha, agrião, alface, beterraba, brócolis, cenoura, chuchu, couve, couve-flor, espinafre, mostarda, aipim e repolho. E, por fim, no outono, que vai de março a junho, a gente encontra a abóbora, o chuchu, o couve, o pepino, a batata doce, o aipim, a beterraba e a cenoura. Bem, esse foi uma pequena apresentação do que a gente produziu. A gente agradece a atenção de vocês. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar.
Bem, agradeço, né, aí a Adla e a Júlia pela apresentação e gostaríamos de dizer para vocês que as meninas prepararam essas cartilhas digitais com vários temas. Também elas organizaram aulas em PowerPoint, tem várias aulas também organizadas, tudo com esse tema, né, voltado para as questões das hortaliças, mas para disponibilizar, para auxiliar nas aulas dos professores dessas escolas do bairro da Várzea. Então, nós vamos estar também fazendo esse e-book e disponibilizando. Eu estou falando em relação ao projeto, que o projeto é relacionado ao bairro da Várzea, mas vai ficar disponível aí para quem queira, né, utilizar nesse período aqui de pandemia, vai ajudar bastante, tanto a questão de você saber quais os alimentos que melhoram a sua imunidade, mas também saber lavar adequadamente, higienizar adequadamente esses alimentos. Lembrando que na apresentação de Adila, em relação, não são todas hortaliças que a gente tem que mergulhar, né, em sanitizante. Por exemplo, a cebola e o alho, nós não podemos fazer isso. Adequadamente, ao receber, ao comprar essas hortaliças, devemos deixá-la de quarentena por uns dias, pelo menos ali uns 3, 4 dias sem utilizar, deixar separado, porque ela não pode entrar nessa higienização de mergulhar em água com água sanitária, não sei se for usar naquele momento, mas se for colocar 1 quilo de cebola para usar durante a semana, vocês vão ver que depois de 3 dias, vocês não vão conseguir utilizar mais, porque ela vai entrar em decomposição muito rápido. Também em relação a alguns tubérculos, algumas raízes, como inhame, a batata doce, também geralmente a gente dá um banho de álcool 70 nelas, né? Mas deixa separado. E só no momento de utilizar é que a gente novamente faz essa higienização, faz essa lavagem para não perder essas hortaliças. E outra coisa, gente, um prato, na apresentação de Júlia, é fundamental na hora da nossa alimentação. Cores, quanto mais colorido tiver nosso prato, né, e todas essas cores misturadas em nosso prato, mais nutritivo é o nosso prato e mais nutrição estamos se alimentando. Marília já está conosco. Eu sei que tem alguma interação, algumas perguntas, e eu gostaria de saber se Marília, ela já está na nossa sala, que eu sei que está, mas o áudio dela eu não estou ouvindo, Marília. Marília, eu estou lhe vendo, mas não estou lhe ouvindo. Não estou ouvindo. Não sei se só é o meu dispositivo, mas eu não estou te ouvindo, Marília. Está sem áudio, né? Marília está sem áudio. Deixa eu ver. E eu estou sem acesso a. Deixa eu entrar aqui no YouTube.
uma pergunta? Não, deixa eu ler os comentários. Não faço comentário. Parabéns. Menino, quem é que Vê. tá falando, velho? A do alto tá ligada. Eu vou fazer. Pois é. Então, nós não estamos conseguindo a nossa mediadora. A nossa mediadora, o áudio não está funcionando. E eu vou tentar olhar aqui no chat em relação... Marília realmente colocou aqui que, infelizmente, não está conseguindo, né, continuar. Está fazendo o acompanhamento só pelo YouTube. E aí vem algumas parabenização em relação ao trabalho. Esse trabalho também está disponível, né? Assim como o trabalho que Bento apresentou, está lá na mostra de extensão. Também vai ficar disponível. Tiago vai disponibilizar, junto com Tereza, que está organizando todo o evento, vai ficar disponível esse material. É isto. Então, agradeço a todos, agradeço ao evento, a professora Tereza, né, com todo carinho, organizou, através da Sala Verde, esse evento, a Semana de Meio Ambiente do Campus Recife. É um evento que a SEGAM, ela sempre contribuiu, então todos os professores, juntamente com os alunos, todo ano vem organizando e vem participando desse trabalho. É um trabalho, né, difícil de organizar, mas muito gratificante para todos. A questão do meio ambiente, a gente tem que ter o respeito cada vez maior, então a responsabilidade também. Não esquecer que estamos num momento atípico, um momento difícil, é um momento difícil para todos. Então, nesse momento aqui de encerramento, eu também quero dizer que estou solidária a todos que estão aí doentes em hospitais, a quem perdeu, né, algum ente querido durante essa pandemia, que não é fácil, gente, é uma sensação muito difícil. E nós sabemos, né, como essas doenças também ela tem vinculado. Falando do projeto do bairro da Várzea. A Várzea, ela está em segundo todo o município de Recife. Temos uma população grande, nós estamos com muitas perdas no nosso bairro, assim como outros. Então, é um momento mesmo de solidariedade, ser extensionista, fazer extensão e num período desse, acho, né, trabalhado, estamos justamente o evento, realmente ele foi antes dos 3 dias, todos os participantes, todos os professores, todos os estudantes, está aí sempre prontificando, organizando todo esse material. E finalizamos um evento do IEE. E obrigados. Fique com Deus, se cuidem, se puder, ficar. Tchau.